Oi, eu sou a Yali, vamos bater um papo? Dia 15 de outubro comemoramos o Dia do Professor no Brasil. Mas você sabe como essa data foi criada? O Dia do Professor foi instituído no país graças a Antonieta de Barros, uma das 3 primeiras mulheres eleitas no Brasil. Vamos conhecer um pouquinho da história dessa mulher excepcional? Hoje nós vamos saber um pouco mais da história dela no quadro Alcateia. Contextualizando um pouquinho, a primeira mulher eleita no Brasil foi Alzira Soriano, que foi eleita em 1928 a prefeita num pequeno município no Rio Grande do Norte chamado Lages. Esse foi o primeiro estado brasileiro a permitir mulheres disputando nas eleições. Na época, as mulheres ainda não tinham direito ao voto e isso teve muita repercussão até fora do país. Depois, claro, eu posso trazer um vídeo inteiro falando sobre a Alzira aqui no canal, no quadro Alcateia. Mas depois desse feito, mais precisamente 7 anos depois, em 1934, a médica Carlota Pereira de Queiroz foi eleita deputada federal por São Paulo e Antonieta de Barros foi eleita deputada estadual pelo estado de Santa Catarina. A Antonieta foi a primeira mulher negra eleita no Brasil. Ela nasceu em Florianópolis em 11 de junho de 1901, apenas 13 anos depois da abolição da escravatura no Brasil. Olha só que emblemático. Na sua certidão de nascimento, não consta o nome do pai, consta apenas o nome da mãe, Catarina Rodolfo de Barros. Assim como inúmeros brasileiros e brasileiras até hoje, a Antonieta é filha de mãe solo. Sua mãe era lavadeira e foi a primeira educadora da Antonieta. A mãe era uma escrava liberta e trabalhou na casa de Vidal Ramos, que era um político muito influente, pai de Nereu Ramos. Esse Nereu Ramos depois se tornou vice-presidente do Senado e chegou a assumir a presidência da República por 2 meses. Foi com esse trabalho, trabalhando para essa família, que a mãe da Antonieta conseguiu pagar uma escola particular para a filha estudar. E foi onde a Antonieta foi alfabetizada aos 5 anos de idade. Ela entrou no curso primário, mas não teve como continuar os estudos e voltou à escola, voltou a estudar apenas aos 16 anos, quando ela ingressou na escola normal. Quando ela voltou a estudar, ela pôde se dedicar ao sonho de se tornar educadora. A Antonieta acreditava muito na educação e essa, inclusive, se tornou depois a principal pauta da sua vida política. Antes mesmo de concluir o magistério, ela criou o curso primário, curso particular Antonieta de Barros, que foi oficializado em 1922 e funcionou até 1964. Quando ela criou o curso Antonieta de Barros, seu objetivo era combater o analfabetismo de adultos, sobretudo os mais pobres. Ela lecionou também nos colégios Coração de Jesus, Dias Velho e Colégio Catarinense, que tinham um público mais abastado. Ela foi muito além do papel de professora e se tornou também escritora, jornalista, oradora e militante. Ela entrou para a política pelo Partido Liberal Catarinense e, como militante, ela defendia o voto feminino e foi eleita apenas 2 anos após o sufrágio, que deu às mulheres o direito ao voto facultativo no Brasil. Olha só, mais uma vez, que emblemático. Como isso também é muito simbólico. Ela foi eleita menos de um século após a abolição da escravatura no Brasil e só 2 anos depois que as mulheres conquistaram o direito ao voto. Diante de tudo isso, diante da importância dessa mulher, diante da importância dessa figura, você estudou sobre a história dela na escola? Pois é. Em um país extremamente marcado pelo racismo, pelo machismo e vivendo um contexto muito preconceituoso ainda hoje, ela teve conquistas tão potentes, tão emblemáticas já naquela época. Foi por lutar tanto pela educação que ela virou cronista, ocupando várias páginas de jornais e produzindo mais de 1000 artigos ao longo de 23 anos. Ela fundou e dirigiu os jornais A Semana, de 1922 a 1927, e Vida e Lhoa, em 1930. Além disso, ela publicou no jornal República. Nesse último, no jornal República,
Todos os seus artigos publicados se tornaram o livro Farrapos de Ideias. Esse livro, inclusive, foi publicado em 1937 e os lucros da primeira edição foram revertidos, foram usados para a construção de uma escola que tinha o intuito de abrigar crianças que tinham os pais internados no leprosário Colônia Santa Teresa. Ela também escreveu para os jornais Folha Acadêmica, O Idealista, Correio do Estado e O Estado. É claro que uma mulher escrevendo para jornais não poderia ser vista com bons olhos, até pelas ideias, pelos ideais que ela tinha, pelo que ela defendia. Se hoje em dia a gente já não é respeitada quando a gente abre a boca para expressar nossas ideias, imagine naquela época. E defendendo ideias que são ainda tão revolucionárias. Por isso ela ouviu diversos comentários ofensivos. Por exemplo, que mulheres não podiam opinar porque nasceram para servir, que a natureza não dá saltos, que cada um deve ser e conservar-se no seu setor e a finalidade da mulher era ser mãe e rainha do lar. Ouviu ainda que não deveria seguir o exemplo de Anita Garibaldi, que era uma vagabunda, entre outros insultos, muitos deles publicamente. E ela, como intelectual que era, rebatia tudo isso com argumentos muito bem explanados nos seus artigos. Ela os assinava com o pseudônimo de Maria da Ilha. A Antonieta deixou uma vasta produção escrita, principalmente porque era através da imprensa que ela conseguia atingir um público cada vez maior. Ela escreveu sobre educação, mas também sobre a condição feminina, sobre política. Ela defendia que as mulheres não podiam ser virgens de ideias. Ela defendia isso com muito afinco, que as mulheres deviam ter acesso ao ensino superior. Ela afirmava que o governo estava preocupado em alfabetizar a população, mas não estava preocupado, não tinha interesse em permitir que as pessoas dessem continuidade aos estudos, principalmente os mais pobres, e as mulheres eram privadas de ter esse acesso às universidades. E ela acreditava que isso precisava mudar. Lembrando que essa era uma realidade identificada no início até o meio do século passado. Qualquer semelhança com o governo atual não é uma mera coincidência. A Antonieta acreditava que a educação deveria ser acessível a todos e que a independência moral e educadora só se alcançava com a instrução e com acesso à cultura. O sonho dela era cursar a faculdade de Direito, mas como era um curso exclusivo para homens, ela não pôde realizar esse sonho. E por isso ela usou também sua voz na política para evidenciar essa falha, essa problemática. Já em relação ao Dia do Professor, qual é a contribuição da Antonieta nessa data que nós comemoramos hoje, que é tão importante? Essa data já era comemorada informalmente por causa da primeira lei educacional sancionada no Brasil em 1827 por Dom Pedro I. Então, em 12 de outubro de 1948, foi sancionada a lei número 145, que foi criada pela Antonieta, criando o Dia do Professor e o feriado escolar nessa data em Santa Catarina. Só 20 anos depois, em 1963, essa data foi oficializada para o restante do país pelo presidente João Goulart. Atualmente nós temos a Medalha de Mérito Antonieta de Barros, que é um prêmio concedido a pessoas físicas e jurídicas que fazem trabalhos relevantes na defesa dos direitos às mulheres. E além disso, também há, hoje em dia, o Prêmio Antonieta de Barros, que foi criado pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e é um prêmio destinado a jovens comunicadores negros brasileiros. A Antonieta dedicou sua vida para lutar por educação para todos, emancipação feminina, valorização do negro e da sua cultura. Por isso ela deveria ser amplamente reconhecida, lembrada e exaltada. Ela faleceu em 1952 por complicações diabéticas, mas, como eu sempre digo, nós devemos sempre rememorar sua vida e obra. E aí, você já conhecia a história da Antonieta de Barros? Sabia que foi graças a essa mulher negra, professora, que nós hoje comemoramos o Dia dos Professores em todo o Brasil? Pois é.
Deixa aqui nos comentários se você já conhecia a história dessa mulher incrível. Deixa também sua sugestão de outras mulheres incríveis e pouco comentadas que eu posso trazer aqui no quadro Alcateia. Deixa também sua dica de livro. Compartilhe esse vídeo com seus colegas para que a gente possa levar a história da Antonieta para muito mais gente. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.